Olá, alunos de Fundamentos da Economia, tudo bem? Professor Leonardo com vocês aqui. Encerramos mais um item, do nosso conteúdo, onde nós falamos de oferta e demanda, elasticidade, as forças de mercado de oferta e demanda. E nós entramos agora em outro componente que vai compor, vai fechar essa parte de microeconomia, que são os custos de produção. Ok? Nós vamos fechar essa quinzena remota, falando dos custos de produção e assimilando ele com os conteúdos que nós vimos até agora de oferta e demanda, tá bom? Aí fechamos a microeconomia, depois nós partimos para a macroeconomia. Muito bem. O que nós vamos ver nessa quinzena? Os custos de produção, como eles se comportam na empresa e principalmente a sua relação com o mercado, com a oferta e a demanda, em ambientes de mercado competitivo e de mercados não competitivos, tá bom? Basicamente isso que nós vamos ver. O que nós vamos ter hoje? Hoje nós teremos uma primeira videoaula que vai falar sobre o capítulo 13 do livro do Benck, que nós já falamos vocês, que é o capítulo de custos de produção, tá joia? Depois, nas nossas lives, e seguindo aí o nosso conteúdo, nós vamos falar também da parte desse relacionamento de custos de produção, esse comportamento do custo de produção em relação à oferta e a demanda, cruzando ali com as receitas, que nós já vimos, o último item aqui que nós vimos nas nossas aulas. Então peço a vocês atenção para a videoaula, para o material colocado e depois muita atenção para as lives, que vai complementar isso tudo. Caso você não consiga estar ao vivo nas lives, não esqueça de acessá-las depois, tá bom? Isso é extremamente importante. Outra mudança que vocês viram aí no nosso material, no nosso vídeo, é que nós teremos terça-feira, dia 5, o nosso exame remoto. A matéria vai até a parte de receita, da oferta e demanda, e também os fóruns passam a ser pontuados a valer ponto, tá bom? Então, vamos acompanhar a nossa videoaula aqui, tá joia? Um abraço para vocês. Muito bem, alunos de Fundamentos da Economia, vamos à nossa videoaula dessa nossa quinzena remota. Tudo bem com vocês, Muito bem, vamos falar então de custos de produção, capítulo 13 do nosso material aí do livro do Benck, disponível para você nos nossos materiais de estudo dirigido, tá? E que vai compor aí o nosso estudo dirigido, parte dele. Lembrando que nós teremos durante essa semana também, nós temos as nossas lives, esses 15 dias aí, uma quinzena remota, nossas lives. Peço que vocês não percam, porque elas complementarão o que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos lá, então, vamos entender custos de produção do ponto de vista econômico. Depois vocês terão a disciplina de custos que vocês vão olhar do ponto de vista financeiro contábil. Agora, do ponto de vista econômico. Muito bem. Quando nós falamos de custos de produção de um serviço ou de um produto, é muito comum você analisar, igual está aqui, como os contadores veem uma empresa, tá bom? Não só os contadores, mas o administrador de forma geral. Nós vemos aquilo que nós conseguimos entender como desembolso, o dinheiro saindo da empresa, tá bom? Então, o entendimento é o seguinte: eu tenho uma receita, exemplo, eu vendi um produto por R$100, gastei mão de obra, gastei matéria-prima, gastei vários elementos que nós estamos chamando aqui de custos explícitos, e aí o que sobrou é o que nós chamamos de lucro contábil. Muito bem, isso é o pensamento vigente contábil financeiro. O pensamento econômico, ele considera o que nós chamamos de custos implícitos. O que é custo implícito? É aquele custo de oportunidade. Eu não consigo contabilizar, quantificar, mas ele existe. Por exemplo, o dinheiro que eu deixei de ganhar ao aplicar na empresa. O salário que eu deixei de ganhar ao montar o meu próprio negócio. Isso são custos implícitos. Não está claro, não há claramente o desembolso desse custo, mas ele está lá. E juntamente com os custos explícitos, eles formarão o custo de oportunidade total, que para nós a economia é simplesmente custo, tá? Aí sim eu tenho condição de falar se eu estou lucrando de forma econômica ou não. Então,
para a economia, custo não é só aquilo que sai do caixa da empresa. Não é só aquela matéria-prima, aquela folha de pagamento, aquela mão de obra. Custo é tudo que eu estou gastando e deixando de ganhar para manter a operação dessa empresa. Tá bom? Então, nesse sentido, o custo contábil ele será sempre maior do que o lucro contábil, será sempre maior do que o lucro econômico. E o custo contábil sempre menor do que o custo econômico. Ou, basicamente, custo de oportunidade total, ou a partir de agora para nós, custos. Tá bom? Muito bem. Vamos a um exemplo. Suponhamos que eu tenho aqui uma fábrica e aqui eu tenho os trabalhadores que vão trabalhar para mim no total de 0 a 6, tá? Aqui eu tenho a produção de biscoitos. Então, por exemplo, eu tenho 0 trabalhadores, 0 biscoitos produzidos. 1 trabalhador, 50. 2, 90. 3, 120. 4, 140. 5, 150. 6, 155. Tá? E eu quero mostrar para vocês o seguinte, que essa aqui é a produção, beleza. O custo, ele se comporta muito próximo disso. Em que sentido? Em sentido que esse custo que eu falei para vocês aqui, o custo de oportunidade total, ele pode ser dividido em duas partes. Um custo fixo, que não importa o quanto eu fabrico e se eu fabrico eu tenho que pagar, e um custo, digamos, variável, pelo número de trabalhadores que eu coloco, pela produção que eu faço. Então, olha só que interessante. O custo fixo, como diz, é fixo, não importa quanto eu produza. O variável vai aumentando de acordo com o que eu produzo mais. Mas só que minha produção não é linear, né? Ela basicamente não é linear. Veja que ela vai com um trabalhador é 50, com 2 não é 100. Com 3 é 150, com 4 é 200, com 5 é 250, nem com 6 é 300. Nem sempre colocando mais gente eu aumento a produção, mas colocando mais recursos eu aumento o meu custo, né? Isso vai nos dar origem ao que nós chamamos de função da produção, que é essa aqui, ó. Ok? Vou dar um zoom aqui, pronto. Função da produção. O que a função da produção diz? A produção ela não é linear. Não é colocando mais pessoas que eu produzo mais. Não é colocando mais máquina que eu produzo mais. Não é colocando mais matéria-prima que eu produzo mais. Não é colocando mais recurso que automaticamente eu produzo mais de forma linear. Ora, se eu tenho uma chapa eu faço 100, se eu tenho 2 chapas eu tenho que fazer 200, se eu tenho um trabalhador eu faço 100, 2 trabalhadores eu faço 200. Nem sempre é dessa forma linear. O Fael está ali atrás chorando, ó. Tudo bem, Fael? Sem choradeira. Nem sempre é linear. A função da produção ela é uma curva, nem sempre eu tenho rendimento. Então, com um trabalhador eu faço 50 aqui, ó. Mas com 2 eu não chego a 100, é quase, é 90. Com 3 não é 150 lá, é basicamente 120. E assim por diante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito comum nas empresas acreditar que é o seguinte: põe mais recursos que eu produzo mais. Não. Agora, veja só, também é verdade que o custo ele tem a mesma característica. Olha lá, perdão aqui, a mesma característica. Chega uma hora que o custo começa a ficar mais diluído e depois ele sobe vertiginosamente da mesma forma que sobe, que cai, que não rende tanta produção. Essa relação de custo de produção nós chamamos de produtividade. Produtividade. Observe aí que, pessoal, chega um determinado momento que não vale a pena produzir mais. Porque os custos sobem muito e a produção não sobe tanto, né? Isso que eu acho muito legal dessa função de produção. Acho muito interessante isso, o entendimento. Aqui de forma mais detalhada, observa aqui a quantidade de xícaras de café, o custo total para produzir, o quanto que é fixo, o quanto que é variável. Então vamos só entender fixo e variável. Custo fixo é salário de funcionário, aluguel de galpão, honorários de contador, certo? É tudo aquilo que não importa quanto eu produza ou deixo de produzir, eu tenho que pagar no final do mês. Então, se eu tiver 100 funcionários parados, varrendo o chão durante o mês, o salário que foi combinado tem que ser pago. Nós chamamos isso então de custo fixo.
O custo variável não. Se eu não produzo nada, o custo variável é zero. E dependendo do quanto eu produzo, ele aumenta. Então ele vai aumentar de acordo com que aumenta a produção. Então o variável acompanha a produção e o fixo, como o nome já diz, é fixo. Tá bom? Agora eu queria chamar vocês o seguinte. Esse custo total médio, então seria o seguinte, o custo por cada xícara produzida, tá bom? Para uma xícara, o meu custo é de R$ 3,30, médio. Para duas, R$ 1,90. Olha como cai, hein? Para 3, R$ 1,50. Quanto mais eu produzo, veja, mais o custo cai. Interessantíssimo isso, tá, pessoal? Quanto mais eu produzo, mais o custo cai. O que significa isso? Que eu posso, porque, veja só, apesar do custo variável subir, o fixo, ele só diminui. O fixo médio, olha só. Se eu faço 1 é dividido por 1, se eu faço 2 é dividido por 2, se eu faço 3, o custo fixo é dividido por 3, e assim por diante. Com isso, o custo fixo seria diluído, fazendo com que meu custo total caia muito. Está observando aqui? Então, o custo de produção, quanto mais eu puder fazer utilizando os meus recursos, melhor. Mas muita atenção, porque nós chamamos de custo marginal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a curva de custo total. Olha que interessante. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega um momento que ele aumenta muito. Que mostra que até determinado momento sobe demais. Não é tão vantajoso fabricar mais xícaras de café. E aí eu tenho o desenho que eu adoro, que eu gosto muito, que eu acho que aqui é o último slide, não, tem mais um pouquinho, que eu gosto muito, que é esse aqui. Vamos lá. Observe o seguinte aqui, ó. O custo fixo médio, o que significa custo fixo médio? É o custo fixo total dividido pela quantidade produzida. Ele só cai, ele cai, até ir caindo, vai caindo menos, depois vai caindo sempre. Ou seja, imagina o seguinte, eu tenho um galpão que eu pago R$1.000 de aluguel e alugo para festa. Se eu aluguei naquele mês só para uma festa, é 1.000 dividido por 1. Então, o custo fixo médio por festa foi de R$1.000. Se eu aluguei para 2 festas, 500. Para 3 festas, 333. Para 4, 250. Você só vai caindo. Beleza? O custo variável não, ele só sobe, porque ele é variável. Quanto mais eu fabrico, mais o custo aumenta. Tá ok? Olha lá, quanto mais eu fabrico, mais o custo aumenta. Somado o custo variável médio com custo fixo médio, eu tenho essa curva aqui que nós chamamos de custo total médio. Ela cai de uma vez, depois ela cai um pouco e depois ela pode vir voltar a subir. Por que ela volta a subir? Pode voltar a subir? Por conta dessa perda aqui, ó, de produtividade. Ok? Mostrando que não adianta produzir muito. Eu posso estar produzindo muito e ganhando menos. Guardou? Como, Léo? Imagine que eu tenha um galpão e 10 pessoas trabalhando. Não adianta eu colocar 1.000 pessoas lá dentro. Uma vai acabar atrapalhando a outra. Não tem espaço para todo mundo. Então não adianta eu ir colocando recurso para produzir mais. Então eu tenho que ganhar não na produção, mas na produtividade. Dá para entender? Produção é aumentar o volume de peças feitas. Produtividade é aumentar o volume de peças por recurso. Então observe comigo. Eu não tenho que buscar aumentar a produção. No ponto de vista de custo de ganho de dinheiro, eu tenho que buscar aumentar a produtividade. Ou seja, fazer mais com menos. Ok? Se eu tenho uma pessoa que faz 2, eu tenho que buscar recursos para fazer 3. Se num galpão eu faço 1.000, eu tenho que tentar nesse galpão fazer 2.000. Claro, obviamente seguindo todo o padrão, com responsabilidade, respeito ao funcionário, mas eu tenho que buscar o que nós chamamos de produtividade. Quando eu busco a produtividade, eu tenho uma queda desse custo médio e, óbvio, com menor custo, eu tenho maior lucratividade, tá bom? Já o custo marginal, ele se comporta assim, ó, ele vai subindo, 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 subindo um pouquinho, ou seja, o que é o custo marginal? É o custo adicional para fazer mais uma peça. Ele está aqui, ó.
Então eu fazia nenhuma, fiz uma, adicionei 30 centavos. Depois 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210. Então é o custo adicional para fazer uma. Depois nós vamos ver como é que isso interfere na relação com receita, tá bom? É o custo. Então, por exemplo, eu fiz 10 peças a 500. Se eu fizer 11 a 510, o custo marginal é 10. Eu precisei de mais 10 reais, mais 10 valores monetários para produzir mais uma peça. Isso que eu tenho que calcular. Isso vai ser importante para avaliação depois de produção e receita, tá bom? Aí aqui de uma forma mais suavizada, eu tenho isso aqui que é interessante, ó, o custo marginal. Quando ele está caindo, ótimo. Quando ele começa a subir, eu tenho que ficar atento, tá? Eu tenho que ficar atento com o custo marginal. Ele que muitas vezes vai me dizer qual que é a hora de parar de produzir, que não está valendo a pena. Tá? Ah, eu estou produzindo mais, talvez produzindo mais e ganhando menos. Isso acontece muito. Produz mais e ganha menos. Aqui, ó, esse slide, lembrando que está para vocês lá, né? Aqui, olha que legal. Eu tenho os custos explícitos, em orientações, o custo fixo, que é que nós já falamos, e aqui os demais custos. Custo total é a soma do fixo com o variável. O custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade produzida. O custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade produzida. O custo total médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. Aqui está faltando dividido, né? E o custo marginal é o custo de fazer uma peça para mais uma peça. É o custo de fazer mais uma peça. Ou seja, a variação do custo total pela variação da quantidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo prático, fica mais fácil para vocês aí, tá bom? Vão lá comigo. Então lá, pessoal, vamos fazer um rápido exemplo aqui para que fique fácil para você entender como que funciona essa questão do custo, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor o seguinte, vou pegar aqui minhas canetinhas. Vamos supor o seguinte, que nós estamos numa padaria, ok? Aqui, ó. Padaria. E basicamente para padaria nós temos os recursos. Então a função de produção da padaria, ela envolve recursos. Quais são esses recursos necessários para a produção do pãozinho, né? Eu tenho que ter farinha, eu tenho que ter energia elétrica. Se eu estou falando da padaria em si, energia elétrica para o forno, se for forno elétrico, até para própria padaria. Vou colocar aqui lenha, mão de obra e demais fatores que a gente sabe que precisa. Muito bem. Então tudo isso aqui para produção demanda custo. Eu tenho que estar claro que demanda custo. Então eu tenho dois tipos de custo para essa padaria. O fixo, certo? Quais são os custos fixos? Aluguel. Desses aqui que eu coloquei, ó. Vou chamar aluguel, é fixo, e os salários são fixos. Quais são variáveis? Eu tenho energia elétrica, farinha e lenha. Porque quanto mais pães, mais lenha, quanto mais pães, mais farinha, quanto mais pães, mais energia elétrica, tá? Tô entendendo dessa forma aqui. Claro que vai depender da empresa, tal, mas de forma muito geral. Diante disso, eu vou dizer o seguinte, ó. Esses dois juntos aqui, ó, formam o meu custo total. Então vamos ao seguinte, vamos continuar aqui o nosso exemplo da seguinte forma. Vou pegar aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho para cá a folha, para a gente ganhar mais espaço para escrever aqui, ó. Pronto, muito bem. Então vamos dizer o seguinte, ó, que o meu custo fixo seja igual a 1.000, certo? Isso é fixo. Fazendo pão ou não, tem que pagar 1.000, tá bom, pessoal? Tem que pagar. Já o meu custo variável é de acordo com o que eu faço de pãezinhos. Então vou considerar que é de R$1 por pão. Ok?
Para cada pão, R$1. Aqui, ó, é fixo mês. Então vamos lá. Dentro dessa lógica nossa aqui, vou empurrar mais um pouquinho para cá, ó. Dessa lógica nossa. Se eu faço uma produção de 0 pães, qual que é o meu custo fixo? 1.000. Qual é o meu custo variável? 0. Qual é o meu custo total? 1.000. Ok? Se eu faço um pãozinho, qual é o meu custo fixo? 1.000. Qual é o meu custo variável? 1. Qual é o meu custo total? 1.001. Deu para entender? Aqui essa lógica. Se eu faço 100 pãezinhos, qual é o meu custo fixo? 1.000. Variável 100. Custo total 1.100. Ok? Aqui, se eu for analisar, ó, qual que é o meu custo total médio? Aqui, ó, meu custo total médio. Aqui não existe, porque não produzi nada. Aqui é 1.001. E aqui dividido por 100, é 110. Não é isso? 110 não, perdão, é de 11. Não é isso? Ó? De 100 é 11. Olha como o custo total médio cai porque eu produzi 100 pãezinhos. Enquanto aqui produzindo 1, olha o meu custo total médio quanto que é. Então a regra é o seguinte, é produtividade. Deixa eu puxar aqui para vocês, continuar. A regra é produtividade. E o que é produtividade? É o custo total dividido pela, o custo total aqui meu dividido pelo fator de produção. No caso aqui pode ser pela quantidade de pães produzidos, então pelo fator de produção. Meu amigo Zé Sérgio de produção gosta de falar que é a saída dividido pela entrada. Então, aqui em custo nós vamos ver o seguinte: quanto maior a produtividade, é menor o custo. Ok? Eu tenho que buscar produzir mais para reduzir custos. Tá joia? Então, complementando aqui o que nós vimos ali nos nossos slides, esse pequeno exemplo aqui, que nós vamos complementar depois também com as nossas lives, tá? Encontro vocês lá, tá joia? Muito bem, pessoal, vocês viram aí, então, um recado muito simples, produtividade, né? A empresa tem que buscar fazer mais com menos, produzir mais com menos, mas também tem que saber o momento de parar, não adianta produzir, que você pode ter um aumento do custo, nós chamamos de custo marginal, tá bom? Vamos acompanhar as nossas lives, lá nós vamos fazer exercício e complementar isso que nós estamos falando aqui agora, tá joia? Um abraço para vocês e até a próxima.